Gente linda e maravilhosa, sejam bem-vindos à nossa 20ª live de estudo e leitura do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Hoje, quinta-feira, resolvi vir gravar aqui a live aqui na rua, assistir aqui o pôr do sol, ficar perto dos meus bichinhos. E vamos ver até quando a luz permite que eu faça a leitura. Este capítulo, deixa eu ver que página a gente começa hoje. Página 259, é o capítulo 18. E pelo que eu tô vendo aqui, ele é bem extenso. Então vamos lá, vamos começar, vamos ver até onde eu consigo ler, bem tranquilo. Então, este capítulo aqui ele vai falar como o subconsciente elimina bloqueios mentais. Quando alguém se sente aí bloqueado, sente que a vida não anda, sente que tem algo travando. Vamos descobrir então. O que podemos fazer quando enfrentamos uma situação difícil e não vemos uma solução clara para ela? Quem já não passou por isso? A solução está no problema. Vou até ler de novo. A solução está no problema. Tal pergunta implica sua própria resposta. A inteligência infinita existente na mente subconsciente tudo sabe, tudo vê. Ela sabe a resposta e a está revelando a você neste momento. Mas você tem que escutá-la. Tem que seguir com total confiança as intuições que ela lhe dá. Tem que seguir com total confiança. Desculpa, já li isso. As intuições que ela lhe dá. Uma vez que adote essa nova atitude mental de que a inteligência criadora existente em você está lhe trazendo uma boa solução, você encontra a resposta que espera. Pode confiar em que essa atitude trará ordem, paz e sentido a todas as suas iniciativas. Como eliminar ou formar um hábito? Como é que a gente elimina ou forma um novo hábito? Todos nós somos criaturas de hábitos. O hábito é uma função da mente subconsciente. Aprendemos a nadar, pedalar, dançar, dirigir um carro, fazendo consciente e repetidamente tais coisas, até que elas abrem sulcos no subconsciente. Em seguida, a ação automática do hábito, a cargo do subconsciente, assume o comando, surgindo o estado às vezes denominado de segunda natureza. Isto é, a reação da mente subconsciente ao pensamento e a ação que constitui nossa primeira natureza. Se criamos os hábitos, segue-se que temos liberdade de escolher os bons e os maus. Se repetimos um pensamento ou hábito negativos durante um longo período de tempo, colocamos-nos sob a compulsão de um hábito. A lei do subconsciente é a compulsão. E agora ele vai falar ali como ele eliminou um mau hábito. Ao me procurar, Bob estava quase em desespero. Perdi o emprego, a esposa e a filha para a bebida, disse. Minha mulher não quer falar comigo nem ao telefone. Não deixa que eu veja minha filha. Não sei o que fazer. Você tentou parar de beber? Perguntei. Claro que tentei, respondeu ele. Um bocado de vezes. E parei também, durante algum tempo. Mas depois voltava naquela ânsia incontrolável e quando menos esperava, caía novamente no vício. É horrível. Vezes sem conta, esse infeliz havia passado por essas experiências. Deu-se conta de que seu vício havia se transformado em hábito e reconheceu que tinha que mudá-lo, substituí-lo por outro. O esforço contínuo para controlar a ânsia de beber, porém, tornava as coisas ainda piores. Os fracassos repetidos convenceram-no de que era um caso perdido e impotente para controlar a ânsia ou obsessão. A ideia de impotência funcionava como uma sugestão fortíssima no subconsciente e lhe agravava a fraqueza, transformando-lhe a vida em uma sucessão de fracassos. Ensinei-lhe a harmonizar as funções das mentes consciente e subconsciente. Quando as duas cooperam, torna-se realidade a ideia ou o desejo implantado no subconsciente. A mente racional de Bob aceitou que, se o velho caminho ou sulco do hábito havia lhe criado problemas,
ele poderia conscientemente abrir um novo caminho para se livrar do vício e adquirir sobriedade e paz de espírito. Convenceu-se também de que, embora o hábito destrutivo tivesse se tornado automático, ele o adquirira por uma ação consciente. Compreendeu que, se fora condicionado negativamente, poderia também sê-lo positivamente. Como resultado, não pensou mais que era impotente para vencer o vício. Compreendeu claramente que não havia outro obstáculo à sua cura que seu próprio pensamento. Por conseguinte, essa não era a hora de fazer um grande esforço ou aplicar coerção mental a si mesmo. O poder da imagem mental. Bob iniciou a prática de relaxar o corpo e entrar em um estado sonolento, meditativo. Em seguida, pintou na mente o quadro do resultado desejado, sabendo que a mente subconsciente poderia concretizá-lo da maneira mais fácil possível. Imaginou a filha dando-lhe um abraço de boas-vindas e dizendo: "Oi, papai, que bom ver você novamente em casa." Todos os dias, sistematicamente, sentava-se e meditava desta maneira. Quando a atenção divagava, formou o hábito de rever o quadro mental da filha, o sorriso e a cena do lar, tornada alegre pela voz da garota. Tudo isso lhe provocou um recondicionamento mental. Era um processo gradual. Ele perseverou, sabendo que mais cedo ou mais tarde criaria um novo padrão de hábito no subconsciente. Eu lhe disse que poderia comparar a mente consciente a uma câmera fotográfica, servindo o subconsciente como filme sensível, no qual ele registrava e gravava a imagem. A explicação causou-lhe profunda impressão. Seu único objetivo passou a ser o de gravar firmemente a imagem na mente e ali mesmo revê-la. Filmes são revelados no escuro. Olha que interessante isso, ó. Filmes são revelados no escuro. De igual maneira, fotos mentais são reveladas na câmara escura da mente subconsciente. É o legítimo... Desculpa, eu tossi, já tá, minha garganta coçando. O olhar para dentro. O fechar os olhos e permitir que esse terceiro olho aqui, que a gente olhe para dentro da gente, que essa glândula pineal se ative e a gente consiga ver quadros mentais. Nossa, a hora os bichos ficam bem maluquinhos aqui. Que a gente consiga visualizar com esses olhos do subconsciente. E eu adorei ali a comparação de que precisa do escuro para revelar foto. Hoje em dia, a nova geração mal sabe o que é revelar uma foto. Levar o filme no fotógrafo e descobrir que alguma foto queimou. Então, achei muito interessante, adorei essa comparação. De que assim, para ver a foto tem que revelar no lugar escuro, para ver as imagens mentais também tem que ser de olhinho fechado, estado meditativo, para conseguir acessar isso. Atenção concentrada. Bob compreendeu que a mente consciente funcionava como uma câmera e, portanto, não recorria a qualquer esforço. Não travava qualquer luta mental. Tranquilamente ajustava os pensamentos e focalizava a atenção na cena diante de seus olhos mentais, até identificar-se gradualmente com ela. Deixou-se absorver por essa atmosfera, projetando com frequência o filme na mente. Não havia a menor dúvida de que ocorreria a cura. Quando sentia a tentação de beber, mudava o foco da imaginação, de farras de bebidas para a sensação de estar com a família. Teve sucesso porque esperou confiantemente viver o filme que revelava na mente. Hoje ele é abstêmio, está reintegrado na família e tem uma carreira bem-sucedida e felicidade radiante. Ela disse que um pé frio a estava seguindo. Nos últimos 3 meses, veio esbarrando com um obstáculo após o outro. Acho mesmo que um pé frio anda me seguindo. Ruth era fundadora de uma firma encarregada de contas de serviços prestados e da contabilidade... Sem briga. Piti. De novo. Ruth era fundadora de uma firma encarregada de contas. Essa hora o vizinho vem e elas ficam doidas na cerca.
Ruth era fundadora de uma firma encarregada de contas de serviços prestados e da contabilidade de profissionais liberais. No início, a empresa teve grande sucesso, mas em seguida aconteceu alguma coisa. Eu não entendo isso, disse ela. De repente, foi como se todas as portas abertas se fechassem para mim. Uma vez após outra, eu levava clientes em potencial a ponto de assinar o contrato, mas na última hora eles recuavam. O que é que está acontecendo? Há quanto tempo tem esse problema? Perguntei. Como eu disse, há uns 3 meses, respondeu ela, desde meados de abril. Curioso, perguntei, e o que é que faz ter tanta certeza da data? Aconteceu alguma coisa diferente nessa ocasião? Ela fechou a cara. Pode acreditar que sim. Eu estava preparando uma proposta para um certo ortodontista. Não vou dizer o nome dele, mas se seu filho usa aparelho de correção de arcada dentária, o senhor provavelmente conhece. Expliquei toda a proposta. Mostrei quanto tempo, trabalho e dinheiro ele economizaria se minha firma se encarregasse de todo o seu serviço burocrático. Ele reconheceu a lógica disso e assumiu comigo um compromisso verbal. Mas quando lhe enviei o contrato pelo correio, ele começou a remanchar e depois desistiu. Fiquei uma fera. E depois disso, voltei a sondar. A coisa começou a se repetir. Durante um momento, ela cobriu os olhos com as mãos. Estou com um pé frio atrás de mim, não há outra explicação. Ah, sim, retruquei. Vamos lá, na leitura do livro, quase no final já. Expliquei-lhe que a irritação e ressentimento com o ortodontista haviam formado em seu subconsciente a crença de que outros clientes potenciais fariam a mesma coisa. A crença gerou um molde de frustração. Nossas cachorras brigam tanto na cerca, meu Deus. Latem como se fosse... Daqui a pouco elas param. Ai, meu Deus, vamos lá. A crença gerou... Desculpa, vou ler de novo. Expliquei-lhe que a irritação e ressentimento com o ortodontista haviam formado em seu subconsciente a crença de que outros clientes potenciais fariam a mesma coisa. A crença gerou um molde de frustração, hostilidade e obstáculos. Aos poucos, ela começou a esperar mentalmente desistências de última hora. Uma vez gravado isso, o subconsciente começou a criar as condições que ela temia. Estou no livro aqui, O Poder do Subconsciente. Cada dia eu leio um pedacinho da história. Daqui a pouco vou ter que tomar uma água. Cada fracasso sucessivo reforçava-lhe a convicção de que estava condenada a fracassar. Ela criara um círculo vicioso. Enquanto continuávamos a conversar, Ruth começou a compreender que o problema estava em sua própria mente e reconheceu que a cura viria com a mudança da atitude mental. Começou a meditar da seguinte maneira. Então, vou ler aqui como ela reprogramou a mente dela. Compreendo que sou una com a inteligência infinita de minha mente subconsciente, que não sabe o que é obstáculo, dificuldade ou demora. Eu vivo na alegre expectativa do melhor em mim. Minha mente mais profunda responde a meus pensamentos. Sei com certeza que o trabalho do poder infinito da minha mente subconsciente não pode ser obstruído. A inteligência infinita sempre conclui com sucesso tudo o que inicia. A sabedoria criadora opera através de mim, levando todos os meus planos e objetivos à concretização. Tudo que inicio leva a uma conclusão bem-sucedida. Meu objetivo na vida é proporcionar um serviço maravilhoso, e todos aqueles com quem eu entrar em contato serão beneficiados pelo que tenho a oferecer. Todo o meu trabalho no contexto da ordem divina chega a plena fruição. Ruth repetia a prece todas as manhãs, antes de visitar os clientes. Orava também todas as noites antes de dormir. Logo em seguida, criou um novo molde de hábito no subconsciente. Não muito tempo depois, conseguiu convencer vários clientes em potencial a assinar contratos com a sua firma. O pensamento de ser vítima de um pé frio foi inteiramente esquecido. Então, a gente viu ali, desde que aquele cliente desistiu de assinar o contrato com a empresa dela, o que ela pensou? É como se a confiança dela, a segurança tivesse sido abalada. E ela começou a acreditar que mais gente iria cancelar.
E conforme ela pensava, o que o universo fazia? O que ela está pensando? Cliente cancelar? É como se o universo repetisse um eco daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Cancelar. O que o universo entendia? Cancelar, cancelar. Mais gente cancelava. A partir do momento que ela começou a abençoar tantos os clientes, avisando, eu tenho um bom produto para oferecer. Quem comprar o meu produto da minha empresa vai sair ganhando, porque é um bom produto. Eu vou sair ganhando, a pessoa vai sair ganhando. Então é um negócio bom para o universo. A partir do momento que ela começou a confiar nela mesma, fazer já essa mentalização de manhã, antes de sair para trabalhar, de que ela vai oferecer um ótimo produto, que quem comprar vai se beneficiar com isso. O que aconteceu? Novos clientes apareceram, novos contratos foram fechados, porque ela reprogramou o subconsciente. Lembra que a gente leu ontem ali aquela parte de que Deus não tem os seus escolhidos. Deus está indiferente, nos olhando, nos respeitando nosso livre-arbítrio. Se um acredita que tem que ser muito sofrido, Deus olha e diz, filho, faz como achar melhor. Se um acha que é fácil, filho, vai lá, faça da forma que tu achar melhor. A gente tem o nosso livre-arbítrio. Então, por que a gente, com a nossa mente, dificulta? Por que a gente não acha que pode ser mais leve, que pode ser mais simples, que pode ser mais fácil? Muitas vezes, na nossa mente, como ontem falou do perdão, a gente fica se, como é que eu vou dizer, se martirizando, se condenando. Não seria muito mais fácil reconhecer que na época que a gente fez algo que a gente se culpa como errado, aquilo era o máximo que a nossa consciência podia fazer, que a nossa versão naquela época compreendia. E nos absolver da culpa, porque hoje, com a nossa mente atual, a gente não faria aquilo. Todo mundo aqui que está na Terra errou. E provavelmente vamos errar ainda. Mas faz parte da experiência humana, errando, acertando, lapidando. Opa, por aqui não dá mais para ir, vou por ali. Então, na mente, a gente consegue se liberar dessas culpas, liberar os outros. Ontem, eu adorei a leitura de ontem. Faz muito sentido com tudo aí que a gente vem estudando. Então, vamos continuar da de hoje aqui. Tá, essa do pé frio, já li, né? Quando você quer realmente o que quer. Desculpa, vou ler de novo aqui. Quanto você quer realmente o que quer. Conta-se que um jovem perguntou a Sócrates como poderia obter sabedoria. Venha comigo, respondeu Sócrates. O filósofo levou-o até um rio e empurrou a cabeça dele na água. Manteve-a nessa posição, até que o rapaz começou a lutar para respirar. Nesse momento, ele o soltou. Quando o rapaz voltou à calma, Sócrates lhe perguntou: o que foi que desejou acima de tudo, quando estava com a cabeça dentro d'água? Eu queria ar, respondeu o rapaz. Sócrates inclinou lentamente a cabeça num gesto de concordância. Quando você quiser sabedoria, tanto quanto quiser, quando a cabeça estava sob a água, disse, você a terá. Da mesma forma, quando você sente um desejo forte, sincero de eliminar certo bloqueio na vida, chega à conclusão clara de que é uma maneira de fazer isso, confiantemente decide que esse é o curso que deseja seguir. Vamos lá, ainda tá claro, vou continuar lendo. Daqui a pouco meu vizinho vai descer por aí, vamos ver se ele vai puxar assunto aqui ou na live, vamos ver. Nesse momento, a vitória e o triunfo serão garantidos. Se você quer realmente paz de espírito e calma interior, você os terá. Não importa quão injustamente o trataram, como o chefe foi injusto, ou que descobriu que alguém é realmente, ou se descobriu que alguém é realmente um patife. Nada disso fará diferença para você quando despertar para seus poderes mentais e espirituais. Você sabe o que quer e se recusa terminantemente a permitir que os ladrões, os pensamentos de ódio, raiva, hostilidade e má vontade roubem sua paz, harmonia, saúde e felicidade. Logo que formar o hábito de identificar imediatamente seus pensamentos com o objetivo que tem na vida, você deixará de ser perturbado por pessoas, condições, notícias e eventos. Seu objetivo será paz, saúde, inspiração, harmonia e prosperidade. Sinta nesse instante um rio de paz fluindo por você.
Seu pensamento é o poder imaterial e invisível, e você resolveu aceitar que ele o abençoe, inspire e lhe conceda paz. Agora, outra parte aqui. Porque ele não podia ser curado? Alan era representante regional de uma grande distribuidora de livros didáticos. Casado com 4 filhos, quando viajava a negócios, mantinha um caso com outra mulher. Quando veio me consultar, estava nervoso e irritado. Não conseguia dormir sem a ajuda de comprimidos. Tinha pressão alta e umas dores pelo corpo, que seu médico não podia diagnosticar nem aliviar. Tô com pena dele não ainda, vamos ver. Como logo descobrimos, a causa de tudo era um profundo senso inconsciente de culpa. O credo religioso em que fora educado e que estava profundamente gravado em seu subconsciente dava grande ênfase à santidade dos laços do matrimônio. Ainda assim violava-os aberta e flagrantemente. Bebia demais uma tentativa vã de curar a ferida da culpa. Da mesma maneira que o inválido poderia tomar morfina ou codeína para aliviar fortes dores. Ele tomava álcool para a dor, ou ferida da mente. Era a velha história de querer apagar fogo com gasolina. A explicação e a cura. Ele escutou atentamente uma explicação sobre o funcionamento da mente. Enfrentou o problema, analisou com cuidado e tomou a decisão de pôr fim ao relacionamento ilícito. Compreendeu também que beber era uma tentativa inconsciente de escapar daquela situação. A causa oculta alojada na mente subconsciente precisava ser erradicada. Só nessa ocasião a cura ocorreria. 3 vezes por dia, passou a gravar no subconsciente a seguinte prece: minha mente está saturada de paz, tranquilidade, harmonia e equilíbrio. Olha, eu lendo isso aqui agora, eu me deu a ideia. Hoje eu vou montar um decreto maior, assim, de resumo da minha vida, para eu repetir todos os dias de manhã e de noite, falando de tudo que eu quero para os próximos anos. Vou montar isso hoje. Continuando aqui, desculpa. Minha mente está saturada de paz, tranquilidade, harmonia e equilíbrio. O infinito se estende em repouso sorridente dentro de mim. Nada no passado, no presente e no futuro me atemoriza. A inteligência infinita da minha mente subconsciente me conduz, guia e dirige de todas as maneiras. Hoje enfrento todas as situações com fé, equilíbrio, calma e confiança. Estou agora inteiramente livre do hábito. Minha mente está saturada de paz interior, liberdade e alegria. Eu me perdoo e estou perdoado. Paz, sobriedade e confiança reinam supremas em minha mente. Enquanto repetia a prece, sentia-se plenamente consciente daquilo que estava fazendo e por que estava fazendo. Expliquei-lhe que enquanto pronunciava essas palavras em voz alta, lenta e amorosamente, compreendendo-lhes o sentido, elas mergulhavam gradualmente em sua mente subconsciente. Tal como sementes, elas brotariam segundo sua natureza. Enquanto ouvia o som, as vibrações curadoras das palavras chegavam à mente subconsciente e obliteravam todos os padrões mentais negativos que lhe haviam causado os problemas. Luz dissipa trevas, pensamentos construtivos destroem os negativos. Um mês depois, ele era um novo homem. A recusa em admitir o fato. Vamos lá, então. Se você é alcoólatra ou viciado em drogas, reconheça isso. Não evite o problema. Muitos continuam doentes porque se recusam a admitir sua condição. Sua doença é um caso de instabilidade, de medo interior. Você se recusa a enfrentar a vida e tenta escapar da responsabilidade usando a garrafa. Como alcoólatra, você não tem livre-arbítrio. Talvez pense que tem. Quem sabe pode até vangloriar-se de sua força de vontade. Se é um alcoólatra e diz categoricamente não vou mais tocar em bebida, saiba que você não tem o poder necessário para transformar essas palavras em realidade. A razão é que você não sabe onde se localiza o poder. Você vive numa prisão psicológica construída com suas próprias mãos. É controlado por suas crenças, opiniões, educação e influências externas. Tal como a maioria das pessoas, você é uma criatura de hábitos, condicionada a reagir como faz. Vamos lá, então. Continuar aqui. Desenvolva a ideia de que é livre.
pessoal entra, sai, eu nem consigo, gente. Eu dou uma espiadinha, às vezes até pra ver. Tenho medo, às vezes, que acabe minha bateria, então eu fico aqui meio que espiando, mas entra, sai, mas sempre são todos muito bem-vindos. Desenvolva a ideia de que é livre. Você pode cultivar na mente consciente a ideia de que é livre e tem paz de espírito, e deixar que ela siga para as profundezas de seu subconsciente. Este, todo-poderoso como é, eliminará todo o desejo de beber. Nessa ocasião, você chegará a uma nova compreensão da maneira como sua mente funciona. Descobrirá dentro de si os recursos infinitos necessários para dar fundamento às suas palavras e provar a verdade a si mesmo. Agora, 51% curado. Se você sente forte desejo de livrar-se de qualquer hábito destrutivo, já está 51% curado. Nossa, eu sempre falo que realmente, eu nunca tinha pensado nisso 51%. Eu sempre falo, só da gente ter consciência de algum problema ou de algo que a gente quer mudar na gente ou na nossa vida, já é meio caminho andado. Eu falava que era metade do caminho, mas não é metade, é 51%, né? Por quê? Porque muitas das vezes a gente vê pessoas que estão ali, não estão nem se percebendo que poderiam mudar, que poderiam estar melhor. Estão acomodadas, estão no automático. Então eu sempre falo isso, agora lendo o livro aqui, adorei. 51% já está curado só de perceber o que precisa ser mexido. Quando o desejo de eliminar o mau hábito for maior do que a necessidade de continuar com ele, você descobrirá surpreso que a emancipação completa está a apenas um passo. Qualquer que seja o pensamento em que prende a mente, o ampliará. Qualquer que seja o pensamento que o prende a mente o ampliará. Impregne a mente com os conceitos de que é um homem livre, isto é, livre do hábito destrutivo, e que tem paz de espírito. Mantenha a atenção concentrada nessa nova direção. Ao fazer isso, você gera sentimentos que aos poucos saturam o conceito de liberdade e paz. Todas as ideias que você impregna de emoção são aceitas e transformadas em realidade pelo subconsciente. A lei da substituição. Convença-se de que alguma coisa boa só pode surgir de seu sofrimento. Você não sofreu em vão. É uma idiotice, porém, continuar a sofrer. Se continuar a beber, não, eu falo que eu venho ler, começa avião, tem um avião passando aí agora. Ó, vamos lá. Se continuar a beber, o álcool provocará sua deteriorização e decadência mental e física. Convença-se de que o poder existente em seu subconsciente lhe dará todo o apoio. Mesmo que caia na melancolia, você pode começar a imaginar a alegria de estar livre do vício, que lhe está reservada. A lei da substituição é a seguinte: a imaginação levou a garrafa. Deixe que o leve agora para a vitória sobre o vício e a paz de espírito. Você vai sofrer um pouco, mas por uma finalidade construtiva. Aguente o sofrimento, como uma mãe aguenta as dores do parto, e dará à luz um filho da mente. Seu subconsciente dará à luz a sobriedade. Gente, sobre isso de substituir, tá? Então, tá com problema, visualiza a solução dele. Sente que aquilo já está realizado. Sente como é que você vai agir, como aquele homem ali que imaginava abrindo a porta da casa e a filha sorrindo para ele. Todos os dias ele se imaginava abrindo a porta da casa, que a esposa não queria falar com ele nem pelo telefone. Então ele visualizava abrindo a porta e a filha falando com ele. Qualquer problema que tenha, imagine já a solução. Lembra aquela parte que eu li da casa que estava à venda, que ele se imaginava tirando o vende-se da frente da casa, jogando no lixo que a casa tinha sido vendida? A mesma coisa aqui, igual ele está dando o exemplo do vício. Eu lembrei uma vez de um curso que eu fiz, era de registros acásticos, tá? E a professora falou assim, ó, deixa eu ter que tomar um gole de água, que era pra gente escolher algo para substituir. Podia escolher uma cor. Por exemplo, tinha uma mulher que estava em processo de divórcio e ela não conseguia nem ouvir falar nesse ex-marido dela, não conseguia, ficava mal, a pressão dela subia, ela ficava irritada, mal-humorada, estragava o dia dela. Aí a professora disse para ela lembrar de algo que ela gostava, da cor rosa, que é uma cor que simboliza o amor.
ela lembrou de sorvete de morango que a mãe dela levava ela para tomar quando ela era criança. E ela conseguia, e ficava feliz, tinha momentos com a mãe dela. Então, o sorvete de morango trazia ali toda aquela alegria da infância para ela. Então, a minha professora falou para ela que todas as vezes que ela lembrasse, qualquer momento do dia, que viesse à mente o ex-marido, ela começasse com aquela raiva, era para ela substituir isso por imaginar o sorvete de morango. Imaginar aquela cor rosa, aquele sorvete, a alegria do sorvete. E ela disse que no começo foi difícil, mas que aos poucos vinha sorvete de morango. Então ela conseguiu, como é que eu vou dizer, transmutar aquele incômodo que ela passava o dia inteiro pensando nele, com raiva dele, conseguiu mudar internamente até o ponto de não precisar mais substituir a imagem dele por um sorvete de morango, porque ela conseguiu lidar melhor com a situação, conseguiu resolver a justiça com ele de uma forma muito mais amigável. Então, se você também tem algum problema, além de imaginar a cena como você quer que aconteça, no momento ali rápido, porque a cena é bom, como o livro diz, visualizar de manhã, que a gente ainda está mais sonolento, que a mente subconsciente consegue aceitar ali, porque o nosso consciente não está tão relutante com aquilo que a gente pensa, e de noite também. Então essa da cor, pensar em algo que gosta para elevar a vibração, melhorar a frequência e não se conectar com coisas negativas, você pode usar durante o dia também. Para algum tipo, pensou em beber? Pense em alguma outra coisa que te deixava bem. Pensa numa cor, o que associa aquela cor? Pensei no azul, lembrei do mar. Então, deu vontade de beber? Já troca na hora pelo azul do mar, imagina o mar na tua frente, imagina as ondas, a brisa, o cheiro, uma viagem que tu quer fazer pro mar. Então, assim, a gente consegue elevar a frequência vibracional quando a gente pensa em algo bom. E daí, a partir, quando a gente está com a frequência mais estabilizada, mais elevada, a gente consegue, com mais razão, digamos assim, decidir. Vou beber ou não? Porque na hora de decidir beber, a pessoa tá muito, como mais ali no emocional, tentando preencher aquela dor, como ele disse mesmo aqui no livro. Então, elevar a frequência para voltar para a razão, aterrissar os pés no chão e decidir se realmente vai fazer aquilo ou não. Vamos lá. A causa do alcoolismo. A verdadeira causa do alcoolismo é o pensamento negativo destrutivo. Assim como o homem pensa, assim ele é. O alcoólatra sofre de um profundo senso de inferioridade, inadequação, frustração e derrota. Não raro estes sentimentos se fazem acompanhar de uma profunda hostilidade interior contra alguém ou alguma coisa. Ele dispõe de uma infinidade de álibis para explicar o vício, embora na realidade a única razão seja sua vida mental. 3 passos mágicos. Primeiro passo, fique imóvel, pare as rodas da mente, entre em um estado sonolento de torpor. Neste estado relaxado, tranquilo, receptivo, você se prepara para o segundo passo. Segundo passo, formule uma frase curta que possa gravar facilmente na memória e repita como se fosse uma canção de ninar. Use a frase: tenho agora sobriedade e paz de espírito e dou graças por isso. Para impedir Para impedir a mente de distrair-se, repita as palavras em voz alta. Imite a pronúncia com os lábios e a língua enquanto a repete mentalmente. Essa técnica facilita a penetração da frase no subconsciente. Faça isso durante 5 minutos ou mais. Você obterá uma profunda resposta emocional. Terceiro passo. Pouco antes de dormir, pratique o que Johann von Goethe, o grande poeta alemão, costumava fazer. Imaginava um amigo ou pessoa amada fazendo-lhe companhia. Você está de olhos fechados, relaxado e em paz. A pessoa amada ou o amigo estão subjetivamente presentes e lhe dizem parabéns. Você vê o sorriso, ouve a voz, mentalmente toca-lhe a mão. Tudo isso real e intenso. A palavra parabéns lhe traz a sensação de que está inteiramente livre daquilo que o fazia sofrer.
Ouça repetidas vezes até obter a reação subconsciente que o deixa feliz. Insista em insistir. Quando o medo bater à porta de sua mente ou quando a preocupação, a ansiedade e a dúvida surgirem, contemple sua visão, seu objetivo. Pense no poder infinito existente em sua mente subconsciente, que gera o que você pensa e imagina. Isso lhe dará confiança, poder e coragem. Continue e insista até que nasça o dia e fujam as trevas. Passe em revista o seu poder mental. Agora tem aquelas revisões, né, do capítulo. E tem 17 aqui. Eu vou conseguir terminar hoje. Nem acredito, ainda tá um pouquinho claro aqui. Vamos lá. Primeira, a solução está no problema. A resposta na própria pergunta. A inteligência infinita responde quando você pergunta com fé e confiança. Segundo, hábito é função da mente subconsciente. Não há maior prova do poder maravilhoso do subconsciente do que a força e o poder que o hábito exerce em sua vida. Você é uma criatura de hábitos. 3. Você molda o hábito. Você forma o hábito. Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Você forma o molde do hábito no subconsciente ao repetir muitas vezes um pensamento ou ato, até que eles abrem sulcos em seu subconsciente e se tornam automáticos. 4. Você tem liberdade de escolher. Pode escolher um bom ou um mau hábito. Orar é um bom hábito. Fazer exercício, quarta-feira aqui, é um bom hábito. Meditar é um bom hábito. Ter as horas de sono adequadas é um bom hábito. 5. Qualquer que seja o quadro mental sustentado pela fé, que contempla na mente subconsciente, a mente subconsciente vai transformá-lo em realidade. 6. Os únicos obstáculos a seu sucesso e realização pessoal são seus pensamentos ou imagens mentais. 7. Quando a atenção se distrai, traga de volta a contemplação de seu bem ou meta na vida. Transforme isso em hábito. Isso é chamado disciplinar a mente. 8. A mente consciente é a câmera fotográfica e o subconsciente o filme sensível no qual você registra ou grava a imagem. 9. O único pé frio que segue alguém é um pensamento de medo, repetido incessantemente na mente. Você anula o pé frio quando tem certeza de que levará a uma conclusão consentânea com a origem divina, tudo aquilo que inicia. Imagine um final feliz e mantenha confiante este pensamento. Oi, Júlio, vem aqui no colinho, vem. 10. Para formar um novo hábito, você tem que se convencer de que ele é desejável. Quando o desejo de romper com um mau hábito é maior que o desejo de continuar com ele, você já está 51% curado. 11. As palavras dos outros não podem feri-lo, exceto através de seus próprios pensamentos e a aceitação mental. Identifique-se com seu objetivo, que é o de paz, harmonia e alegria. No seu universo, você é o único pensador. Eu adoro meu filho que ri, que às vezes ele fala, mãe, se acontecer tal coisa, você quer? Eu disse, não, no meu universo isso não acontece, que eu não quero atrair aquele tipo de coisa. Daí às vezes ele até me imita, já sei, no teu universo não tem isso. Eu digo, não tem. 12. A bebida em excesso é um desejo inconsciente de fuga. A causa do alcoolismo está em pensamentos negativos e destrutivos. A cura consiste em pensar em superar o vício, em sobriedade e perfeição e em vivenciar a emoção da vitória. 13. Muitos continuam a ser alcoólatras porque se recusam a admitir que o são. 14. A mesma lei da mente subconsciente que o manteve em cativeiro e lhe inibiu a liberdade de decidir, lhe dará a liberdade e a felicidade que almeja. Tudo depende da maneira como a usa. 15. A imaginação levou para a garrafa. Imagine que o leve para a liberdade, imaginando-se livre. 16. A verdadeira causa do alcoolismo são os pensamentos negativos e destrutivos. Assim como pensa em seu coração, mente subconsciente, assim o homem é. Olha quem apareceu aqui.
O Joventino, dá um oi lá, Jovem. Jovem, dá um oi lá pra mamãe terminar aqui. Olha lá. Jovem, ali, ó. Sim, meu Deus, que olho mais lindo. Ai, meu gatinho amadinho. Vamos lá. Último item. Quando o medo bater a porta de sua mente, que ela seja aberta pela fé em Deus em todas as coisas boas. Quando o medo bater a porta de sua mente, que ela seja aberta pela fé em Deus em todas as coisas boas. Então, que a mente olhe para o medo e diga: o que tá fazendo aí? Não vou parar não, vou continuar, a vitória é certa. Já visualizei que fui, que fiz, que aconteci, que deu tudo certo. O medo vai ter tanto poder? Não vai. Vai olhar e vai ver que a nossa mente está ali bem calibrada, bem preparada para rebater qualquer objeção que ele venha contra os nossos planos. Não vem medo. Como é que é a música aquela? Ei, medo, eu não te escuto mais. É isso aí. Amanhã, então, espero conseguir vir ler amanhã. A gente vai pro penúltimo capítulo, capítulo 19, como usar a mente subconsciente para eliminar o medo, que é na página 274. Então, muito importante a gente trabalhar sobre essa questão do medo, porque muitas vezes a gente se paralisa, né? Às vezes a gente fica deixando de prosperar, deixando de crescer, deixando de melhorar a nossa vida com medo de sair da onde a gente está e ir para um lugar pior, tipo, nossa, e se der tudo errado? E se eu botar tudo a perder? E se eu perder tudo que eu tenho? Muitas vezes o medo serve sim para nos proteger, porque se a gente não tivesse medo, a gente ia atravessar a rua sem olhar pro lado, a gente ia fazer umas loucuras por aí. O medo serve sim para nos proteger, mas ele não pode nos prender e nos limitar e nem nos, como é que eu vou dizer, nos aprisionar numa versão que não condiz mais com quem a gente é. Então, para finalizar, convido que todo mundo feche os olhos e olhar a frase que eu anotei para hoje. Hoje falava da repetição, né, consciente, de trocar o medo por uma nova, trocar o medo não, trocar o bloqueio, trocar o vício, trocar pensamentos negativos por um pensamento positivo, por uma cor, por uma memória positiva para elevar a frequência. Então, fechando os nossos olhos, respirando fundo, pode deixar a mão aqui em mudra de oração, pode botar a mão no peito, pode botar no colo. Peço que você respire fundo, que você visualize um espelho na sua frente. E este espelho reflete a sua melhor versão. Se enxergue neste espelho, sem vícios, sem medos, sem bloqueios, sem crenças que impedem você de usufruir de todas as bênçãos que há no mundo, no universo. Olhe para você nesse espelho sorrindo. Perceba como é que você está vestido, a idade que você aparenta ter. Sorria para essa sua melhor versão, essa versão perfeita, divina, imagem e semelhança do Criador. Essa sua versão não tem medo, como eu disse, não tem bloqueios, ela já se iluminou. Essa sua versão já entendeu que tudo que ela buscava fora estava dentro dela. Que tudo que ela esperava dos outros, ela mesma precisava se dar. Se perdoar, se aceitar, se acolher, se amar. Essa sua versão se sente abundante, se sente próspera, se sente completa. E por isso que ela transborda tanta luz, tanta segurança, tanta autonomia, tanto empoderamento. Olhe para essa sua melhor versão. Olhe para ela, sorria para ela. E repita
para você mesmo, se olhando neste espelho. Eu me torno a pessoa que eu nasci para ser. Eu me torno, ou eu me tornei, a pessoa que eu nasci para ser. Eu me tornei a pessoa que eu nasci para ser. Olhe para essa sua melhor versão. Veja ali o quanto ela está, como eu disse, realizada. E o quanto você conseguiu se tornar na versão que você nasceu para ser. A pessoa, o ser, com todo o aprendizado, toda a bagagem necessária para fazer o que veio fazer. E agora, visualize essa melhor versão saindo do espelho e se fundindo a você, entrando dentro do seu coração. O gatinho aqui tá passando mal, Tati. Deixa eu ver, vem. E visualize essa sua melhor versão entrando dentro do seu chakra cardíaco. Respirando fundo. Pode abrir os olhos. O gatinho Jojo, eu não sei se não ia vomitar pelo, mas acho que não, tá ali lambendo a pata bem feliz. Mas ele começou com uma falta de ar, eu pensei, eu vou parar aqui para salvar meu gato, mas não precisou. Jojo, vem. Não, nem quer. Gato não vem quando a gente chama, né? Então, meus amores, espero que tenham gostado. Já que a meditação aqui no final foi meio cortada, repitam ela, ou se olhem vocês mesmos no espelho hoje, sorrindo para si mesmo, olhando para as marcas da vida, as marcas do tempo, as modificações que o corpo já sofreu, entendendo que não foi só o corpo que modificou, a alma também. E se visualizem perfeitos, saudáveis, curados, prósperos, abundantes, amados, completos e transbordando tudo aquilo de mais lindo que você carrega dentro de você. Minha gratidão para cada um que assistiu aqui comigo, gratidão para quem vai assistir online. Deus abençoe a vida de cada um. Nos vemos então nas próximas 2 lives e a gente finaliza esse livro. Gratidão. Fiquem bem.